E Cláudio, seja muito bem-vindo. A tribuna é sua, meu irmãozinho. Vá com Deus. Bom, boa noite a todos. Eu não vou conseguir falar o nome de todos que estão aqui, mas eu quero primeiro agradecer a todos, todos que estão aqui, ou a maioria deles, que eu li, pessoas que cruzaram comigo em algum momento, seja em associação de bairro, seja no Conseg, seja na rede Adote um Vereador. Quem é o Cláudio Almir Vieira? É o Cláudio Vieira, né? Eu sou um cidadão comum, eu nunca fui candidato, né? Nem a vereador, nem um cargo público, e estou há 16 anos, mais ou menos, desde 2008, que eu estou acompanhando os problemas, né, e as soluções possíveis dentro do nosso bairro. Eu sou um tecnólogo em processamento de dados e sou técnico em prótese dentária. E só atuo com prótese dentária hoje. Eu tenho um laboratório na região aqui do Portal e desde 2008, eu, quando era ouvinte da Rádio CBN, eu ficava incomodado com algumas coisas que eu ouvia no ar. Uma delas era o seguinte: o jornalista Milton Jung falava assim no ar. Vocês já repararam que as pessoas votam nos vereadores e às vezes uma semana depois elas não se lembram em quem votou? E isso era uma coisa que eu percebia, mas não sabia que era tão grave assim. Então as pessoas elegem, mas sequer se lembram em quem votou depois de uma semana, um mês e por aí vai. E na próxima eleição não sabia nem em quem tinha votado mesmo, né? Não sabia nem como cobrar. Porque o vereador, para muitos que não sabem, é o que está mais próximo da sua casa. É aquele que está mais próximo de você. É ele que vai te ouvir e vai receber as demandas do bairro. Naquele momento, quando ele falava isso, eu ouvi e falei, poxa, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E eu, Cláudio, né, esposa Karen, minha filha Sofia, ela era pequenininha nessa época, eu falava assim, gente, como é que pode, né? A gente ter um problema desse, a gente tem que resolver. O Milton falava assim, vocês têm que eleger e vocês têm que acompanhar, vocês têm que fiscalizar. Nascia ali a rede Adote um Vereador. Então eu levava a Sofia pequenininha com a Karen, lá para o Centro Cultural, tinha as reuniões, começou lá no Centro Cultural, isso em 2009, né? A eleição foi em 2008, e aí ele perguntou para a gente, né? O Milton perguntou, você elegeu quem? Ah, e um falou vereador tal, outro, cada um foi falando o seu, eu falei o meu, e até então era o vereador Marco Aurélio Cunha, e ele falou assim, ó, então vamos criar um blog e vamos colocar tudo desse vereador. E é o que eu digo para vocês hoje, em 2024, antes de eleger alguém, vá na internet e digite lá, Cláudio Almir Vieira, Cláudio Vieira. Aliás, meus dados estão todos abertos aí, né, Jorge? Isso, o Sabe, Cláudio autorizou todos os dados dele incondicionalmente, viu? Parabéns, Cláudio. se quiser. Obrigado. Eu sou um homem público, mas qualquer um tem acesso a esses dados hoje em dia. Essa que é a verdade. Resumindo, eu falei assim, bom, então se eu digitar o nome do Marco Aurélio Cunha, eu vou encontrar o quê? Tinha muito pouca coisa, porque ele era um vereador de primeiro mandato. Fazendo isso, eu comecei a entender a mecânica, ou seja, eu falei, tudo que a gente colocar no blog ou no site, tinha gente que tinha condições, inclusive, de ter um domínio, ter site. Eu não tinha condições, eu falei, bom, vou fazer um blog, que é gratuito. Então o pessoal usava o Blogger, usava o WordPress, a gente fazia um blog e escrevia tudo. Olha, o vereador Marco Aurélio Cunha disse isso. Ó, ele não disse isso, ele é contra isso, ele é a favor daquilo. Toda vez que eu publicava aquilo gera uma informação, isso vai para a internet, está lá para qualquer um procurar e ver. Então, isso é importante. Toda vez que você vai eleger vereador, deputado, senador, seja lá quem for. Hoje eu estou vendo aí essas campanhas falando, né? Ó, digita o nome dele no Google. A gente já fazia isso lá atrás. Então a rede foi criada em cima da internet. Por quê? A gente conseguia fazer isso de casa, né? Ou seja, você pegava essas informações, colocava no blog e aí depois você ia alimentando aquilo ali. E aí eu vou contar mais para frente uma outra situação que aí eu consegui, junto com a Câmara Municipal, que as câmeras que tinha lá dentro, junto com a equipe, na época acho que foi o Massal, inclusive, falou isso, falou assim, olha, vamos pegar essas imagens das câmeras e vamos deixar isso aberto na internet, que a gente consegue ver. Aí o vereador Paulice Neto, presidente na época da Câmara, falou, não, vamos gravar então essas sessões, as audiências, tudo que acontece aqui dentro da Câmara e vamos disponibilizar isso ao vivo, inclusive, para que todo mundo acompanhasse. Gente, aquilo foi fantástico. Então, o vereador Paulice Neto foi um cara que eu tenho uma admiração tremenda como homem público, porque ele falou: Cláudio, tá aberto, vocês podem ficar à vontade, assistam de casa, não precisa vir até aqui. Isso ajudou muito. Então a rede Adote um Vereador, ela cresceu em cima disso. Então eu era um cidadão comum que enxergava da minha casa uma sessão, uma comissão de audiência pública. Se o vereador fazia alguma reportagem, eu sabia o que estava acontecendo, eu assistia na TV Câmara depois. Então eu passei a conhecer quase todos, os 55 vereadores da Câmara Municipal. Ali eu comecei a fazer um trabalho de cidadão dentro do bairro.
Então, eu percebi que dentro do bairro, por exemplo, a associação na época, a Massumo, que eu morava na Superquadra Morumbi, não tinha um blog, não tinha um site, não tinha nada. Perguntei para a presidente, você tem isso? Ela falou, não, eu construí um blog junto com a minha esposa e a gente começou a colocar informações ali dentro. Ele foi crescendo, o Milton Jung, na CBN, viu aquilo e falou, Cláudio, posso colocar ele linkado dentro do site da CBN? Eu falei, nossa, perfeito, aquilo para mim foi, sabe? Então, gente, quem não conhece o Cláudio Vieira, vai no site da CBN, dentro do blog do Milton Jung, digita lá Cláudio Vieira, vai aparecer um monte de coisa no meu nome. Eu fiz muitos trabalhos junto com a Rádio CBN nessa época, né? 2008, 2010, 2014. Então, quer dizer, a gente tem muitas coisas feitas assim, como um cidadão comum. E isso as pessoas não têm noção. Tanto eu peguei e, na época, sugeri para o Marco Aurélio Cunha um projeto de lei que era para incluir no ícone, dentro do site da prefeitura, um local para a gente enviar as imagens. Ou seja, um buraco, vinha uma Kombi, descia um monte de funcionários, olhava para aquele buraco, anotava numa prancheta e ia embora. Equipe e tampava o buraco. Eu falei, não, vamos bater uma foto, a gente já envia, já vem o pessoal tampar. E é o que acontece na maioria das vezes hoje. Uma árvore para cair, às vezes o biólogo vem, sempre acaba vindo uma equipe ou outra, mas diminuiu muito isso, ou seja, recurso público que a gente conseguiu diminuir. Era um projeto de lei, virou lei em São Paulo por iniciativa popular. Aí eu ganhei um prêmio junto com o gabinete na Assembleia de Boas Práticas Legislativas. Isso está lá no meu perfil no Instagram, depois no final, né, Jorge? Você vai juntar os perfis de todos os candidatos, em respeito a todos eles, eu sei disso, que nós somos amigos, viu? Todos os candidatos que aqui estão, nós somos amigos, nós queremos o bem do Morumbi, nós queremos o bem da Vila Andrade, do Campo Limpo, da Vila Sônia, a gente do Caxingui, do Butantã, a gente conhece muito bem essas regiões aqui, então a gente quer o bem de esses candidatos hoje, eu considero como meus amigos, eu quero cada vez mais estar ao lado deles, enfrentando esses problemas, sendo eleito ou não, porque eu vou continuar na minha vida pública, eu não vou parar mais. Eu já estive nisso há muito tempo, e nesse tempo que a gente começou a fazer esses trabalhos, né, junto com a Associação do Bairro, tivemos problema de segurança, né, Jorge? Aí, em 2012, a gente fez manifestação na Praça Vinícius de Moraes, pedindo mais segurança no Morumbi. Teve todos os problemas de segurança de 2012 para cá, que todo mundo sabe. Eu participei disso, tem registro também lá. Então, é um trabalho que eu falo que é um cidadão que já era um vereador. Eu só não tinha mandato. Por quê? Eu consegui uma lei, eu conseguia falar com o vereador, eu conseguia falar com o presidente da Câmara, eu movimentava algumas situações dentro da Câmara como um cidadão comum e era bem respeitado, inclusive junto com a ONG Voto Consciente, que eu devo muito a Sônia Barbosa e o Danilo Barbosa, que é uma outra ONG que fiscaliza a Câmara Municipal há muitos anos. Muito bonito o trabalho deles, é muito legal. E trabalhamos em conjunto em vários projetos de acompanhamento, de fiscalização. Então, eu, como cidadão comum, já fazia esse trabalho. Então, teve algumas matérias de TV, teve jornais que me entrevistaram sobre problemas aqui do bairro, na região. São algumas realizações que eu fiz como cidadão comum. E às vezes nem tem ideia de que a gente consiga fazer isso, né? Não precisamos ser vereadores. Mas mesmo assim, Jorge, sempre me incomodou a gente não ter vereador do bairro. Nós elegemos vereadores aqui, inclusive votei no Aurélio Miguel uma época, votei no Marco Aurélio Cunha, mas a gente precisava de um vereador do bairro. Naquela época, quando eu te conheci, a gente ainda não enxergava bem isso, mas a gente já comentava, mas quem é do bairro? Então a gente sempre elegeu pessoas de fora. Eu acho isso ruim, tá? Vereador é igual voto distrital, quando você fala. É importante o vereador ser da região. Eu sei onde tem o córrego com problema. Eu sei aonde não tem habitação. Eu sei onde a escola está precisando de reforma. O vereador que é lá do centro ou é de outra região, por mais que o vereador seja para a cidade inteira, ele não conhece a cidade inteira. São Paulo são 12 milhões e quase 13 milhões de habitantes. Entendeu? É muito complicado você conhecer todos os pontos. Eu, Cláudio, tive o prazer de ter muitas áreas em São Paulo por causa das caminhadas da Câmara. A Câmara tinha um projeto que levava a gente para conhecer São Paulo. Então, o vereador Pólice Neto, na época, fazia esse projeto. Eu conheci até São Mateus, eu conheci várias regiões de São Paulo, mas por causa das caminhadas, não é todo mundo que conhece. Eu conheço muito bem o bairro, por eu já morar aqui há mais de 35 anos, né? Como você já falou, eu fui morador da Superquadra, eu moro no Jardim Taboão, moro não, a minha empresa é no Jardim Taboão, e hoje eu moro aqui, mas já morei no Capão Redondo também, já morei na Vila Mariana, mas só aqui no bairro eu estou há mais de 30 anos. Então, eu conheço muito bem todos esses problemas, inclusive por participar, como eu já disse, tu consegue participar também das associações, também da Rede Adote um Vereador pelos problemas que a cidade tem. Então, quando eu comecei, fiz todos esses trabalhos, a minha
passava pela minha cabeça eu ser um candidato. Claro que não. Ontem a Juliana está aqui, né, Juliana? Eu também virei candidato em maio. Eu sou muito novo nisso. Por quê? Chegaram em mim, o Partido Avante, né, que está aqui. Ele é de Belo Horizonte, ele é de Minas, ele tem realmente representantes em Minas, em outros estados, em São Paulo não tinha. Aí ele falou: nós precisamos ter representantes aqui. Você não gostaria de ser candidato? Eu falei: não, não é para mim. Ele: por que não? Eu falei assim: porque eu já faço trabalho assim, é só fui explicando que eu já. Não, então você tem que ser. Então, me mostraram que realmente tinha que ser assim. E conversando com você, né, Jorge? Você me mostrou que realmente a gente precisa ter representantes, como eu, a Juliana, Pavão, várias pessoas que aqui passaram, precisam tomar posse do nosso bairro. Nós precisamos ser eleitos aqui dentro, ser cobrados. Eu moro aqui, eu não vou mudar daqui. Podem ir lá na minha porta, onde quiserem. Tem político que tem medo disso, né? Eu não tenho medo, não. Pode me cobrar. Aquilo que eu não fizer, eu falo: vamos nos juntar aqui, vamos lá onde resolve? Aí nós vamos juntos. Como você pede, viu, Jorge? Eu quero ser aquele vereador que esteja ao seu lado, junto com as associações e com o Conseg. Eu acho que o vereador ele tem que ser da associação, tem que ser do Conseg, porque são nesses fóruns que eu aprendi tudo. Eu vi tudo, eu sei de tudo que se passa dentro das associações e dentro do Conselho de Segurança. Fora a rede Adote um Vereador, que era uma rede que a gente fala que é uma ONG, mas não é uma ONG porque a gente não recebe dinheiro, nem público, nem privado. São ações individuais de cada um, é o tempo da gente, a gente faz isso de forma voluntária, né? Apontando os caminhos, exigindo, cobrando, ajudando, mas a gente não participa não recebe dinheiro de ninguém. Então, com essas três frentes, eu aprendi muito. E ali, quando você me falou isso, Cláudio, você seria o candidato de quem? Eu falei: eu vou ser o candidato da associação do bairro. Eu vou ser o candidato do Conseg. Porque esse candidato vai entender qual é o problema que tem aqui. E aí tem gente que me pergunta: mas você conhece de todas as áreas? Eu falo: conheço de todas. Educação, habitação, transporte, saúde, segurança, todas elas. Eu passei por todas as áreas dentro do nosso bairro, entendo um pouquinho de cada uma, mas só que tinha um problema. Eu falei para o Jorge um dia: Jorge, eu sou o candidato de um projeto. Aí você me olhou e ainda falei: eu sou o projeto, o único projeto que eu vou apresentar é aquele que vai cuidar de você. Ou seja, você, morador do nosso bairro. Só que você tem vários projetos. Então, imagine o tanto de projetos que nós temos que desenvolver. Alguns que eu já tenho tramitando na Câmara, como esse que eu já falei que está tramitando, tem uma lei aprovada por uma ideia que eu dei, e tem muitos outros. Só que a gente não fica falando o que a gente vai fazer. Mesmo porque política, eu ouvi aqui alguns candidatos falando, eu acho bacana isso. Olha, temos que dialogar, realmente, é coalizão. Eu tenho, o meu partido, ele tem uma coligação com o Ricardo Nunes, eu apoio o Ricardo Nunes. Aliás, eu já acompanhei o mandato do Ricardo Nunes, eu fiscalizei o mandato dele por algumas vezes, nunca tive problema nenhum com o vereador Ricardo Nunes, até então, quando ele era vereador. Então, eu acho assim, o vereador ele tem que ter esse contato com o prefeito. A gente tem que poder conversar com ele, tem que ter essa abertura, tem que ter trânsito. Dentro da política, você tem que ter coalizão, que é o que nós temos 12 partidos coligados com o prefeito, e se ele for eleito também, isso vai facilitar muito, mas se não for também, se eu for vereador, o próximo prefeito também vai ter que conversar comigo, de um jeito ou de outro. Eu sou o vereador que vai sentar, vai conversar, vou sempre dialogar, o que tiver certo eu apoio, o que eu achar que não está certo, eu vou falar que não está certo, e sempre vou ouvir o meu bairro, a associação do bairro e o Conselho de Segurança. Então, esse trabalho que eu falo que o político tem que fazer e ter esse apoio junto ao executivo facilita muito. Então, ser da situação, estar ao lado do prefeito, poder não só passar a mão na cabeça dele, porque às vezes tem pessoas que pensam isso. Não, se tiver alguma coisa errada, eu sempre, mesmo que eu seja o único, eu sempre vou falar. Eu vou falar: olha, não está certo. Lá no meu bairro eles não concordam com isso. Mas você é o vereador, mas o mandato não é meu, o mandato é deles. Eu só estou aqui como um representante. Não tem como ir 300 mil habitantes para dentro da Câmara. Então, veio eu. Então, se eles falarem, eu vou seguir. Então, Jorge, a minha linha de homem público seria essa. Eu sempre vou dialogar, vou sempre conversar com todo mundo, independente do partido, mesmo que eu tenha outra preferência política, eu vou conversar com todos eles, mesmo os que são de oposição. Tive já alguns problemas nessa minha trajetória dentro da Câmara Municipal, quando eu era só um cidadão comum, porque eu não entendia muito bem disso. Então, tive embates com alguns vereadores, né? De brigar mesmo, chegar nele e falar: olha, o que você está fazendo não se deve fazer, e virar uma discussão acalorada, e não adiantou nada.
ou seja, eu não consegui nada com aquilo. Então a gente tem que fazer sim. Vou fazer o enfrentamento dentro da lei, da ordem, dentro da Constituição, tudo que a lei autorizar, porque tem gente que confunde, né? A gente não pode fazer as coisas que estão fora da lei, né? Qualquer cidadão. Está dentro da lei, tudo bem. Está fora da lei, a gente não faz. O homem público, ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Já dizia isso Floriano Pêsaro, né? Uhum. Vereador aqui também que eu conheço. Então, ele está certo. Então, o homem público, ele tem que ser assim. Ele tem que fazer as coisas que a lei autoriza. Mas sempre dessa forma. Eu quero que todos vocês, confiando, votem em mim, né? Considerando que possam votar em mim, votando, vocês podem ter certeza que tem uma pessoa para ouvi-los e nós vamos fazer o que você quer, Jorge. Aquilo que você quer é aquilo que eu quero. Ou seja, pegar na mão da associação aqui da Samovisa e falar, vamos lá ver por que a Hebe Camargo não foi. Vamos lá dar uma olhada por que o córrego aqui, sei lá, tem córregos aqui que estão há 20 anos aqui que não anda. É o projeto de um parque linear, sabe? O Pires Caboré mesmo aqui, que eu já conversei com a Rosângela, com a Sandra, não tem uma lógica um negócio desse. Então tem muita coisa aqui que a gente precisa resolver, mas eu vou fazer isso junto com vocês. Podem ter certeza disso, viu, Jorge? Então tenha sempre em mim um representante junto da associação, dos conselhos de segurança, e claro que esse trabalho de fiscalização política dos outros mandatos não poderei mais fazer, claro, depois que se eu virar vereador mesmo, não tem como fazer, mas existem pessoas que vão fazer isso e ainda vão me cobrar. E eu estou pronto, tá bom? Em linhas gerais, Parabéns, parabéns, Cláudio. Você é uma excelente introdução. Aliás, todos aqui te conhecem. Não precisa nem ter falado que a gente ia saber das suas realizações, do seu interesse pela nossa comunidade. Você é um brigador, como muitos aqui. Fiquei muito feliz em ver quando você disse que quando você vai lá, que você tem um mandato. As pessoas não enxergam isso. O vereador, depois que ele é eleito, muitos deles viram deuses. Alguns pensam que é Deus, né? Outros têm tem certeza. É assim certeza. que se deveria. Então, a gente tem que implorar uma audiência, conseguir um espaço, uma coisa muito difícil. Você foi muito claro. Você tem um mandato. O que que é mandato? Eu mando você fazer em meu nome. É mais ou menos isso. E uma coisa que eu descobri nessas conversas aqui também, que a palavra vereador tem origem em ver a dor da sua comunidade. E às vezes as pessoas se distanciam disso. Tá chorando de dor e ninguém te escuta, cara. Sabe, o negócio está te incomodando, perturbando o teu conforto, a segurança, tudo isso, e eles não escutam, não conseguem ter alguém para te escutar. Eles deviam estar ali vendo e ouvindo as nossas dores. Parabéns por essa visão clara do seu papel. Poucos homens públicos enxergam esse papel. Eu vejo me surpreende, não me irrita quando eu vou em alguns órgãos públicos, graças a Deus tem um plano de saúde, tem mais vacina, você acaba caindo no lugar comum. E eu já presenciei pessoas de uma dureza incrível com pessoas de idade. Você não tem documento, não pode fazer. Uma grosseria danada, e eu estava ali com o documento em ordem, aí chegou uma amiguinha, deixa, não, eu dou um jeito, pode, sabe, aquilo não é dele, essa decisão arbitrária não pode ser daquele servidor que está ali. E quase sempre, Cláudio, quem sofre com isso são os mais humildes, que não sabem questionar, não sabem o direito que tem. Isso. Então, a gente precisa mudar um pouco esse papel. A consciência do homem público, ele está ali por ser público, para servir o seu público, esse que é o objetivo. Parabéns, você conduziu com muita propriedade essa sua introdução, Cláudio. Eu vou, vão ter um bate-papo, se alguém quiser perguntas, já estamos em tempo, podem ir levantando a mão, que eu vou me organizando aqui para poder todos vocês farem, tá bom? Fiquem tranquilos. E para ir esquentando, Cláudio, algumas perguntas que eu vou trazer algumas já de imediato aqui. Eu vejo que você já fez algumas coisas interessantes lá e você participou junto com a Verinha, não sei se a Verinha da Massumo está aí, que era aquela caminhada que nós fazíamos. Eu lembro Maravilhoso. eu lembro que nessa época, essa Movisa, a Massumo, tinha muito prestígio na Rede Globo. Dona Tereza Guedes, aqui a diretora de jornalismo, colocava o Chico Piano à nossa disposição para cobrir matéria. Aquele Canuto, lembra? Vinha fazer matéria aqui no bairro. Era só ligar para ela que vinha aqui dar um socorro para a gente. A gente tem que resgatar isso, gente, viu? Foi muito importante isso. A caminhada com os pets, né, Jorge, também. Exatamente. Eu lembro que numa das caminhadas, o Chico tinha acabado de ter dois filhos gêmeos com a esposa dele, que era jornalista também, e ele foi na frente. Nós vamos fazer a caminhada que a rua é nossa. Foi lindo, emocionante. Pusemos mais de 500 pessoas andando, fomos até o Panambi. Num outro momento, fomos integrar Paraisópolis. Nós somos mais de 100 pessoas aqui do bairro de camiseta da nossa associação. E entramos em Paraisópolis, deram um show das ONG que tem lá, inclusive a minha ONG, para a gente ver. Sabe, não somos inimigos, somos vizinhos e temos problemas Sim. complementares. Se você precisa de trabalho, eu tenho como já trabalho aqui. Então, foram muitos trabalhos que você teve na frente, conduzindo. Eu quero que isso continue com muito mais poder.
Outra coisa que eu me surpreendo, Cláudio, você tem que me ajudar a regimentar esses talentos. A gente tem no Morumbi pessoas que me surpreendem, a gente. Esse grupo está me surpreendendo. Pessoal, quem não está no grupo, criamos um grupo chamado 1 Milhão de Amigos do Morumbi. Muitos são amigos do Cláudio. Cláudio, manda para eles aquele link para entrar no grupo. Nós queremos ter 1 milhão de pessoas nesse grupo. E não Sim, é só Morumbi, é que amigos do Morumbi, que em princípio vale para todos. Todos os bairros deviam sim, copiar esse tipo de coisa, seguir igual. E somos vizinhos, irmãos de bairro, alguma coisa assim. E eu, quando teve a crise da Enel, por exemplo, descobri aqui no bairro um morador que é diretor da Enel, que ele me ajudou a resolver aqueles problemas, você não tem sim. noção. Diretor, e não queria aparecer, eu não posso aparecer, que eu estou contra a minha empresa, mas me ajudou um monte. Tive um problema de água na Sabesp no tempo passado, foi descobrir o Heitor Sertão, deve estar aí vendo você, que ele é teu fã. É, Heitor Sertão eu era brigava com o Gessner por causa de Sabesp. Então, quem conhece a Sabesp sabe que o Gessner foi presidente da Sabesp, virou meu amigo de tanto eu pegar no Aí, ó. pé. E o O Heitor é resto, diretor aqui. Ele falou, Jorge, tem uma campanha da Sabesp de purificação dos afluentes dos rios. E tem um olha, dinheirão para gastar com o rio. Tem muito córrego aqui. Vamos regimentar córrego, catalogar, que é dinheiro da Sabesp, gente da Sabesp, entendeu? Então, gente, o Morumbi surpreende. Tem muita gente de talento. Temos que unir esse tem, grupo e sair resolvendo nossos problemas, tá? Alguns vereadores falaram aqui, pessoal. Hoje você está com uma audiência fabulosa, está com 37 pessoas, Claudio, parabéns. E todos que passaram por aqui, pessoal, que estão chegando pela primeira vez, viram nesse grupo um fato. Sarau nosso é um fato extremamente inovador. É um fato que vai ter sucesso. Nós vamos chegar em 100 mil, 200 mil. Com 100 mil pessoas aqui, nós vamos eleger pelo menos 3 vereadores a gente consegue colocar na Assembleia Legislativa do município. Então, vamos trabalhar com isso. Então, eu queria ver com você essas coisas, catalogar programas como esse de rios, que podem incentivar rios, esse programa de compensação do verde que você falou quando estávamos aquecendo, pô, dinheiro nosso. sim. Explica para eles um pouquinho, claro, o que que é isso. Tem gente do meio ambiente aqui, são verbas que a gente tem para investir e que não está chegando para a gente porque não tem alguém que vai atrás, Cláudio, né? O negócio. Espera um pouquinho só, tem alguém entrando aqui. Espera um pouquinho só que eu já vou fazer aqui. Ok? Só um instantinho, gente. Tá entrando, eu sou analfabeto de internet, rapaz, mas vamos lá. Aí, chegou mais a cara. Desculpa, viu? Chegou mais um aqui. Mas, cara, explica um pouquinho isso, o que é essa compensação diária, que a Sandra, a Rosângela colocou isso aí uma vez, eu fiquei encantado. É dinheiro nosso que não está vindo para cá. E um dos vereadores que vieram aqui disse que está contemplando muita coisa de Paraisópolis com esses recursos. Não é injusto, mas também merecemos a nossa quinhão, né? Ver? Fala um pouco sobre isso, por favor, Cláudio. A Sandra e a Rosângela, elas têm um conhecimento muito grande disso, né? Eu fui conselheiro gestor do Parque dos Eucaliptos, né? Naquela época a gente já tinha problemas, sabe? Tipo, um equipamento para as crianças, brinquedos, por exemplo. A gente foi lá, brigou e conseguimos brinquedos para as crianças, colocar os brinquedos. Equipamento de terceira idade, não conseguia. Então você percebia que eu estava brigando na base. Olha só. Aí tem aquele córrego dos Mirandas que tem ali do lado, algumas pessoas conhecem. Olha quantos anos não tem aquele córrego ali largado daquele jeito e a gente pegando no pé. Eu me lembro que uma vez eu passei ali, estava tendo uma inundação ali na estrada dos Mirandas, e eu vi um carro quase sendo levado. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, se tivesse alguém ali dentro. Então a gente teve que entrar em contato com a CBN, eu reclamei, e acho que um assessor do Antônio Carlos Rodrigues, na época, ouviu e falou assim, Cláudio, a gente pode colocar um guarda-reio ali? Eu falei, claro, pode colocar, uma proteção, alguma coisa, está lá até hoje. Eu acho que só não foi pintado. Então, quer dizer, o guarda-reio está lá, eu comentei esses dias, acho que com a Sandra, então elas têm até mais propriedade para falar de meio ambiente do que eu, mas eu moro aqui na Vila Suzana, tem o Pires Caboré aqui, ó, que continua na Eduardo José, e cai ali córrego, a gente conhecia isso daí. Hoje o prédio aqui ele é afetado pela água desse córrego que foi canalizado. Hoje em dia não se faz mais isso, é tudo parque linear, mas isso vai para projeto e isso fica ali dentro. Ou seja, então elas têm razão, tá? Todo mundo que vem aqui reclamar do meio ambiente, por mais que muita gente torça o nariz, não adianta torcer o nariz, tá? Meio ambiente é fundamental. Sem árvores, sem nascentes protegidas, sem córregos limpos, sem rios cuidados, a gente não vai poder morar mais aqui. Nós vamos ter problemas. Represas, gente, vocês só lembram de água quando o manancial está baixo, quando começa a faltar água. Por favor, tem um grupo grande de gente aqui importante, eu quero até estar junto com eles para aprender mais ainda sobre meio ambiente, mais até do que eu já aprendi. O Natalino, inclusive, que era vereador, que eu também conheço, me falava muito disso, e ele tinha razão. E eu dou razão mesmo, tem que cuidar, sabe? Porque meio ambiente é fundamental. E essa outorga onerosa
cria esses empreendimentos, você tem que fazer uma compensação, tem o problema também do tráfego também, tudo isso você tem que dar retorno para a cidade. E isso vai sendo colocado ali, né? O dinheiro vai sendo guardado, só que no final da história, o que acontece? Esse dinheiro é usado de várias formas, só que quem é o vereador do Morumbi? Não tem. Não tem Exatamente. pessoa que se Exatamente. debruça e fala, ó, não, esse dinheiro é dessa região, independente de estar sendo usado em Paraisópolis, como eu sempre falo, Paraisópolis é o lugar que tem 90% da população ali, meu, tá tudo aqui entre nós, trabalha com a gente, do nosso lado, trabalham junto com a gente, sabe, no comércio, nas nossas casas, então eles são moradores que precisam muito daquilo ali, de habitação principalmente. Eu sempre tive uma preocupação que as pessoas falam assim, ah, a educação é o mais importante. O vereador está nisso, né? Porque vereador, executivo, prefeitura, então, saúde e educação, a base do município. Mas, assim, eu acho que todo cidadão, todo ele, primeiro, precisa ter emprego. E o nosso bairro, ele tem condições de você manter as pessoas aqui. Esse deslocamento, Morumbi, por exemplo, quando eu tinha consultório, que eu também tinha sociedade com outros dentistas, né? Em consultórios no centro. Eu tinha que atravessar a cidade, andar 25 quilômetros para trabalhar lá na Angélica. Então não tem condição, sabe? O bairro ele tem que proporcionar empregos e a gente tem que trabalhar isso, nem que seja na área de serviços, né? Que é impossível colocar uma indústria aqui agora, não dá, mas os escritórios, a parte de beleza que a Juliana cuida tão bem, né? Que está aqui na Luiz Miglena, minha vizinha, eu não conheço, tenho que ir lá depois no salão dela. Então, a gente tem que valorizar a área de serviços do Morumbi, criar empregos aqui. E, em segundo lugar, as pessoas precisam ter habitação. Eu vi que tem gente que torce o nariz, mas eu não vou correr disso. Habitação é fundamental, gente. A pessoa que tem a sua casa, ela compra uma geladeira, ela compra um fogão, ela pinta, ela reforma, ela gira a economia. A pessoa, ela tendo propriedade da casa dela, com certeza as coisas melhoram. E eu falo que um lugar que é uma comunidade, por exemplo, se você abre as ruas, a ambulância vai na porta, a polícia vai na porta, o SAMU, o bombeiro, o correio. Gente, chegar carta numa comunidade e deixar no bar do Antônio para entregar para fulano, não dá. É inconcebível uma cidade como a nossa ter comunidades. A gente tem que resolver o problema da habitação para ontem, para anteontem, para o ano anterior. Tem que resolver isso, sabe? Tem que fazer um mutirão de habitação, resolver esses problemas. Quem consegue ficar naquele espaço fica, como é hoje, né? Essa parte de reurbanização. Aliás, essa reurbanização da Viela da Paz, eu também estive envolvido com isso. Eu cobrava isso do Kassab. E quando eu soube que não ia fazer reurbanização integral, eu fiquei muito bravo. Não, porque não tem dinheiro para tudo. Eu falei, como não tem? Termina isso logo, abre todas as ruas. Essas pessoas merecem. Então, em cima de um córrego ali, ó, tem uma nascente atrás do Cemitério da Paz. Eu conheço toda a história disso aí. Eu falei, vamos resolver isso aí. Mas é um cidadão comum, né? Brigando, reclamando. Então, alguns não dão ouvido. Então, quer dizer, essas coisas são importantes. Eu vou sempre brigar por isso. Só que antes eu estava sozinho. Agora eu tenho esse monte de amigos aqui, pessoas que são candidatos, você, Jorge, para poder me acompanhar nisso. Inclusive cobrar, inclusive a outorga onerosa, que é o que você fez a pergunta, que a gente precisa ir atrás. Esse dinheiro tem que ser aplicado aqui. Precisamos. Só para clarear para os ouvintes, talvez nem todos tenham alcance de saber que é uma outorga onerosa, eu tenho muito pouco alcance, aprendi com esse grupo, é que as Certo. construtoras, para fazer alguns prédios, tem muito adensamento, vai ter impacto no tráfego, tudo isso, eles têm que pagar uma taxa chamada outorga onerosa, que ela deve ser revertida em investimento e melhoria no próprio município, da própria melhoria do urbanismo, da circulação do sistema viário. Então, essas verbas não estão chegando para a gente, estão chegando muito pouco para a gente. E um vereador colocou aqui, num desses debates, que tem muitos desses recursos indo para Paraisópolis porque eles têm articulação política, eles têm união de grupo, sabe? Então, eles têm acesso, eles têm articulação política, é fundamental nós termos. Hoje recebi dois recados que me desconfortou demasiadamente de grupos aqui do Morumbi. Jorge, para de pôr negócio político no nosso grupo. Eu falei, meu Deus, não é político partidário, vocês têm que trazer para mim. Eu estou dando um trabalho incrível para que vocês ouçam os nossos candidatos, para escolhermos com segurança, mas nós não gostamos de política. Puxa, dói ouvir isso, porque a gente não gosta e perde, quem gosta ganha. Infelizmente, não é Isso. política partidária, não é política ideológica, é política do nós. Nós temos nossos direitos, nós somos um grande contribuinte do IPTU, o Morumbi contribui muito, com muita coisa, IPVA, os carros mais caros dessas regiões são do Morumbi. É lá que tem, aqui que tem as Ferraris, que tem esses carros que pagam elevadíssimo IPVA, e não temos nenhum retorno, gente. Então, porque nós não gostamos de política.
Meu Deus do céu, que imbecilidade! Esse dá o dinheiro, faz o que você quiser, não me mete nessa conversa. É mais ou menos isso. Então a gente precisa começar a ter interesse por política. Eu não vou entrar no mérito partidário. A Samovis não tem nenhuma ideologia, nenhum partido e nenhum candidato para nada. A Samovis tem um interesse pelo bairro do Morumbi. Mas vocês vão ter que escolher. Quem forma essas decisões políticas são vocês com os seus votos. E não saber quem votar é um pecado mortal. Então, eu quero Sim, invocar vocês para entenderem isso. Não estou aqui discutindo. Eu expliquei nos grupos, não é partidário, não estou vendendo ideologia. Venham ouvir para decidir melhor. É assim, gente. Muito difícil o meu papel aqui. O Cláudio sabe disso, Cláudio. Eu preciso sim, muito de quem está aqui me ajudar a nos multiplicar. É muito penoso estruturar esse sarau. Fizemos um encontro de síndico no dia 26 de junho, né? O Cláudio estava lá, levamos quase 310 confirmados. Chegaram nos 250, que no último momento foi fantástico, Cláudio. Está no nosso site, sim. gente. Samovis, entre lá. Foi gravado os debates, as apresentações. O Morumbi precisa se reunir. O Morumbi precisa ter força. O Morumbi precisa apoiar seus candidatos, sabe? Para que eles cheguem lá e dar subsídio para eles, porque na hora que eu dou subsídio para o Cláudio, para a Juliana, para quem tiver do nosso grupo, eles fazem virar uma lei, virar um projeto, eles também se realizam como políticos, sabe? A gente está dando subsídio para eles trabalharem e apoio a eles quando for preciso. Vamos junto para a Assembleia, vou empurrar o Cláudio, vou empurrar a Juliana, a Marina, empurrar todos vocês para frente, para que vocês tenham resultado. E tendo resultado, vocês crescem politicamente e nós também, em retorno de demandas que nós estamos precisando aqui dentro. Então, acho que unir esse grupo, Cláudio, vai um esforço nosso, seu, de todos nós, viu? Vamos ajudar muito nisso, viu? Então, Jorge, e você falou uma coisa que eu sempre falo. Todo mundo que eu converso sobre política, eu falo isso. Ó, política a gente faz até dentro de casa, com os nossos filhos, tá? As pessoas não percebem isso. Quando você fala para o filho, olha, você precisa fazer a lição, você precisa tomar banho, você precisa arrumar a cama, a gente está fazendo política. Ele tem que ter as responsabilidades dele, você faz a troca, você fala, ó, agora você vai almoçar, agora você vai jantar, você vai para a escola, você vai para o inglês, você vai para o futebol. Isso é fazer política, tá? Quem não entende tem que entender que política é feito dentro de casa. Então, a gente faz com a esposa política. Isso se faz dentro de casa. Então, parem com esse negócio que a gente não pode gostar de política. Política é chato, está chato porque nós estamos elegendo mal. Toda vez que a gente entra numa conversa dessa, igual a gente está tendo aqui, Jorge, pode observar. Por que nós estamos falando disso aqui hoje? Porque nós não temos representantes da nossa região. Então, quando a gente elege um representante, a gente pode cobrar, principalmente porque eu moro aqui, a Juliana mora aqui, as pessoas que estão aqui se prontificando a ser candidatos falam assim: não, eu moro aqui, a gente já sabe onde ele está. Eu não vou mudar daqui, não adianta. E pode me cobrar, que tem gente que ainda tem, igual eu falei, eu não gosto de ser cobrado. Não, pode ir me cobrar. E aquilo que eu não fizer, que eu não conseguir, eu falo, vamos lá que eu sei aonde a gente vai conseguir. E a gente une forças. Aí as pessoas têm que se unir, têm que comparecer a essas reuniões de associações, participar dos grupos. A gente tem que ser voluntário. Gente, tem gente que. Eu vou na igreja, hoje eu fui à missa, fiquei observando. Olha, o tanto de gente que tem na missa que eu conheço há 10, 15 anos. Gente, tem que ser voluntário nas coisas. Isso te realiza. Isso para o ser humano é fundamental. E para o bairro, um que cuida do meio ambiente, outro cuida da segurança, outro cuida da mobilidade. A gente tem que cuidar do que é nosso. Não é o vereador, não. Ele é apenas o enviado. Ele é o nosso representante. A gente só vai falar para ele: vai lá e faz isso. Aí ele vai lá e faz. Você não fez? Não reeleja, gente. Parem Eu, de eleger eu qualquer. vi, eu vi que vários aqui que passaram, todos foram brilhantes. Pessoal, todos que tiveram aqui foram maravilhosos, vi coisas fantásticas. E vi alguns tremendamente focados naquilo que conhece profundamente. Isso é muito legal mesmo, sabe? Um conhece profundamente meio ambiente, outro conforme profundamente educação, outro urbanismo. Foi muito legal. Cada um tem o seu foco e é natural que o ser humano não é um ser completo. Ele se complementa com seus pares. E a sua postura, Cláudio, é uma coisa que nós precisamos até para unir essas competências. É a presença dentro do Morumbi. Você, Julianos que moram aqui, pegar na nossa mão e vamos resolver esse assunto. Onde é que esse assunto está parado? Não importa, Cláudio, se a sua competência ampla não é nenhum desses segmentos, mas você vai saber onde é que estão essas competências, Cláudio. Você, Juliano, também está nos ouvindo aí. Vai lá buscar essas pessoas. Me faz abrir essas portas, Cláudio, me faz chutar. Eu estou com muito problema sério com o CT. Você já relatei em alguns casos aqui, os que estão chegando agora. É, tentem sair do Morumbi, do estádio do Morumbi, 5h30 da tarde, 6 horas, para chegar no Ladeirão. É quase uma hora. É quase uma hora, você não anda. E já fizemos várias moções, fizemos várias reuniões com eles e não nos atende. E no evento de 26 de junho, quando tivemos a reunião dos síndicos, o encontro dos síndicos, estava lá o CT, e nós pedimos um apoio, pelo amor de Deus, eles não estão resolvendo isso. E Eu vi. oficializei depois, cara, eu mandei um ofício para eles isso, e sabe qual foi a resposta, Cláudio?
mais dois faróis naquele texto. Pode observar, tem dois faróis novos Sim, lá. Parece que é eu vi. vingança, sabe? Nem explica pra gente. Tem mais dois faróis num trecho caótico, que já não anda. Piorou. Então, Cláudio, você tem que saber onde é que está pegando isso. Não, você não precisa ser especialista em todas essas coisas, Não, mas saber quem é que decide, onde é que parou esse troço. Você, para nós, é uma ponte de safena. O fluxo, o sangue não está andando, põe stand ali, põe uma ponte de safena. Você é esse cara, para fazer sim. fluido essas coisas, chegar nas pessoas competentes, e é isso que a gente espera de você. Tem mais alguém aqui? Por favor, pessoal, estou aqui conversando com o Cláudio, mas todos vocês estão fazendo perguntas, né? Fique à vontade, viu? É só E levantar. uma coisa Perfeito. que é importante, alguém perguntou? Não, está entrando alguém aqui, já fiz entrar, já está ok. Então, Jorge, uma coisa que é importante, quando você fala de trânsito, por exemplo, eu escuto às vezes as pessoas falar, mas tem que abrir mais corredores de ônibus. Gente, uma cidade que está consolidada é muito complicado. Na maioria das vezes, cidades que já estão consolidadas, transporte de massa, que é o que precisa na cidade, é metrô. Não adianta vir com coisas mirabolantes, é igual a história do monotrilho que você falou, né? O pessoal do Paraisópolis acabou optando pelo monotrilho, né? Quem vai procurar saber, sabe que monotrilho não é transporte de massa, não vai conseguir carregar aquela população toda para o trabalho. Então, quer dizer, é um investimento que se faz duas vezes, ou perde o investimento, que às vezes ele pode ficar amanhã ou depois ficar arcaico. Então, a gente precisa de um metrô na Giovanni Gronchi mesmo, todo mundo sabe disso, vamos cobrar. Ah, mas custa muito caro, não importa, tem que começar a fazer a primeira, a segunda. A gente não tinha estação de metrô também na década de 60, eu acho que começou. Então, quer dizer, hoje nós temos uma malha muito boa. Estamos chegando aqui no Taboão da Serra, quase do lado das nossas casas. Por quê? Começaram, tem que começar. As PPPs, inclusive, essa linha amarela é show de bola. Torçam o nariz o quanto quiserem, mas PPP, esse tipo de parceria público-privada veio para ficar, gente. Tem que ser assim. Tem vereador lá na Câmara que eu gosto do trabalho que pensa o seguinte: olha, estádio tem que ter nome da empresa, a praça tem que ter e por aí vai. A gente tem que colocar as pessoas para cuidarem disso. Você sabe, né, Jorge, que essas praças, para serem cuidadas aqui na nossa região, a dor de cabeça que é. Tem uma praça que a gente fez um corrimão e uma escada há muitos anos atrás, através do gabinete do Floriano Pêssaro, eu sempre dou os nomes, né? O Paulo Errara me ajudou, ele sabe disso, né? E a Marina passou por aqui, trabalhava na época lá. Então, para cuidar daquilo lá, eu tive que ir lá no colégio, no ângulo, e pedir para a dona do colégio, para o dono do. Vocês poderiam cuidar dessa praça e cuidam até hoje. Por quê? É, Confiança Cláudio. da É, gente. você tem razão, Cláudio. Às vezes eu estava vendo aqui também, nessa Movis, fizemos alguns encontros, a gente não tem dinheiro, a gente precisa buscar dinheiro. Aquele encontro do síndico custou um monte de fortuna para quem não tem dinheiro. Para quem tem é trocado, mas para juntar trocado aqui custa caro. E eu estou com uma ideia muito séria, Cláudio, de trazer como você falou, o PPP, a público-privada, para cá. Porque o capitalismo ele tem capacidade, os comerciantes aqui, a Marina, por exemplo. Ela vai patrocinar algum evento. Poxa, se estiver aqui no cabeleireiro, vai naquela que te ajuda. Vai naquela que Sim, contribui com a sociedade. Eu com tenho aqui um, certeza. tem um que é borracheiro. Se vai arrumar um pneu, arruma na borracharia dele. Tem um que tem uma loja de roupa. Vai, se tem duas lojas de roupa e um ajuda a Samovis, vai chamar a empresa amiga da empresa amiga do Morumbi. Comece a gente a prestigiar quem colabora com a sua sociedade. Para o comerciante, para o empresário, esse investimento é pequeno e para nós é vital. Não temos que pagar do nosso bolso para manter uma sociedade. A sociedade tem custo tributário, custo social, empregado, custo de equipamento, computadora, tem custo. Se a gente não tem alguém que paga, vamos ter que pagar entre nós. E o capital está interessadíssimo nisso, ele quer uma reciprocidade. É o que você Sim, acabou de falar. A gente tem que entender que essa parceria público-privada é a saída, desde que tenha reciprocidade. Eu te entrego e sou fiel a você, você também dá um pouco de fidelidade. Eu preciso disso. É o retorno dele. Então, gente, fiquem atentos, vai sair uma campanha sobre isso, empresa amiga do Morumbi. Entendo para que nós estamos querendo com isso. Eu acho, Cláudio, que nesses momentos você precisa de apoio para a campanha. Tem candidato que não tem apoio nenhum, o partido é não tinha pequeno, não tem um verba. apoio. E nós podemos criar um apoio desse, dos nossos próprios empresários, sabe? Limpo, transparente, sabe, Cláudio? A gente tem que usar o nosso potencial. Nós estamos dispersando o potencial porque o pessoal do Morumbi não gosta de política. É mais ou menos isso. Então, É, fiquem como estão. Vamos tentar. Não vou me desanimar. Ainda vou adiante, tenho uma idade avançada, mas ainda tenho gás para mais um pouco. Mas não me deixem desanimar, porque eu estou começando a ficar incomodado com essa. Eu não gosto de política. é, Tem que gostar, viu? Senão eu não vou não, conseguir articular isso, né? não, mas fica tranquilo que esse tipo de educação política a gente vai fazer. Não foi feito na escola, deveria ser feito lá na escola, né? Igual você falou, educação moral e cívica, o SPB
tem pessoas aqui no grupo que talvez não saibam o que é isso, mas a gente tem que entender dessas coisas, né? E faz parte. Pensam que políticos caíram do céu, né? Sei lá, fizeram uma mágica e apareceu. Não. Políticos é um número reduzido de pessoas que vão para lá para o parlamento ou para o executivo nos representar. Exemplo, para que o Cláudio vai ficar fazendo projeto na Câmara se eu não ouço o bairro? Porque assim, o executivo, ele nunca sabe direito aquilo que a pessoa na ponta, que o cidadão comum precisa. Então, quem é que leva essa informação? O vereador. Então, tem que ter uma pessoa. Então, esse é o cargo do vereador. Ir lá mostrar para o executivo, olha, essa avenida aqui, Giovanni Gronchi, tem esse problema. Aí o prefeito, não, mas vamos colocar um semáforo 2 lá. Não, não vai resolver, porque lá acontece isso, isso, isso. Então, com certeza, nós não temos representantes ali dentro para chegar no Ricardo Nunes e falar, ó, prefeito, vem cá, isso aqui está errado. Ah, mas como está errado? Está errado por isso, por isso, por isso. Por exemplo, eu, técnico em prótese, imagina, eu vou dentro de uma UBS, por exemplo, e falta remédio. Mas eu, como técnico em prótese, o olho, né, não tem jeito, né? Eu já olho logo pela odontologia, né? Então eu bato o olho e falo, poxa, podia essas pessoas que estão aqui sofrendo com dor de dente, que até tem agora dentista, poderia ser feito um trabalho melhor. Então, projetos para isso a gente tem. Por quê? A gente está vendo. Então, quando o vereador ele é do bairro, ele conhece os problemas do bairro, é muito mais fácil. E outra Uhum. coisa, como eu falei no início, conversar com o prefeito, ter diálogo com ele, ter trânsito com ele, é muito importante nisso daí, porque senão as coisas não andam. Né? E os nossos problemas aqui no Morumbi, que passam por segurança, por exemplo, e transporte, por exemplo, isso passa pelo Estado, sabe? Uhum. Então, aí você vai falar, Cláudio, mas como vereador? O vereador, por mais que ele tenha competência limitada ao município, você conhece deputados, gente. Então você tem que ir lá na Assembleia, conversa com o deputado. Quem é o deputado? Aí nós vamos pular a página. Quem é o deputado eleito pela região do Morumbi? É isso, é isso. É uma Não é. cadeia. E, Cláudio, tem uma coisa que eu preciso colocar aqui também. Não adianta eleger o Cláudio, por exemplo, e abandonar o Cláudio. Sim, A Assembleia Legislativa tem feudos, tem cara que está há 30 mandatos, né? Profissional de carreira, não sai de lá. sou contra. E tem poder econômico, sabe? Eles manipulam certas secretarias. Tem secretaria que só atende você se vier por um certo vereador. Ele ganhou aquilo que era importante, tem voto, tem composição ampliada na Assembleia. Então, nós temos que ter esse cuidado, gente, porque dá força para o Cláudio. Se você quiser, Cláudio, nós vamos lá te apoiar, gritar, você, Juliana, todos vocês daqui. Nós temos que derrubar esses feudos, Cláudio. Eu falei na última reunião, a secretaria, as empresas estatais, as concessionárias de serviços, não são feudo desses caras. Estão para nos Não, servir. Eu não sou obrigado a ir a ele, não. Sou obrigado a ir ao meu governo. O governo tem que me atender sim, com aquilo. E sim. sabe, gente, o Cláudio já conhece melhor as minhas barreiras. Ah, você errou porque você não entrou com esse negócio no vereador tal. Ele que vou falar do CT. O CT, eu estou Sim, com uma encrenca no CT. E parece vingativo, porque eu não entrei com tal vereador. Por mas razões nós vamos óbvias. resolver. Por razões óbvias e por medo da minha própria vida, eu não vou falar nome aqui, mas tem um também que é na área de trânsito, tem um que é na área de iluminação, todos têm seu dono. Para cortar uma árvore aqui é um pesadelo. Já tinha árvore com 5 anos reclamada e não cortaram e teve vítima de danos materiais, né? Caiu, quebrou carro, quebrou fio, quebrou muro de casa. E tinha anos que estava aquilo pendente, mas você não entrou com o vereador tal, ele te põe no dia seguinte alguém aí. Não pode mais ser assim. E, Cláudio, você vai nos ajudar, que nós vamos te ajudar. Levanta esses Vamos, fios, não se exponha, Cláudio, você só traz para a gente. A gente vai buscar mídia, vai buscar investigação, nós vamos romper esses feudos. Você está novo, você tem tua família, se proteja, mas traz para a gente. Você, Juliana, Marina, quem estiver conosco aqui, traga para a gente isso. Nós vamos romper esses feudos. As secretarias são nossas, não são de um vereador qualquer. Então, preciso muito de vocês apoiarem o Cláudio nisso, viu, Cláudio? Conta comigo também incondicionalmente nesse sentido, viu? eu conto sim. E, Jorge, outra coisa, já que você tocou nesse assunto, as pessoas que estão aqui no grupo são pessoas bem esclarecidas e entendem muito bem o que eu vou dizer. Subprefeitura, por exemplo, gente, é uma extensão da prefeitura. A subprefeitura é aquela que está mais próxima do nosso bairro. Existe uma discussão aqui dentro do grupo, de várias pessoas, uns são contra, outros são a favor, que nós temos um bairro que é meio que dividido, metade subprefeitura do Campo Limpo, metade do Butantã. Isso é ruim. Só que existe todo um ordenamento jurídico, tem custo, tem isso, tudo, então ficam empurrando com a barriga. O Morumbi realmente é uma região muito grande, são 300 mil habitantes, a gente precisava ter uma subprefeitura. Eu sou a favor. Só que, assim, o que eu acho mais complicado é o que você acabou de falar. Eu não sou vereador, eu não tenho mandato, então eu sou um cidadão comum. Tive já problemas, né, que eu já incomodei algumas pessoas em alguns assuntos, mas eu vou falar com toda honestidade. Subprefeitura também, ela tem que ser do cidadão.
Ou seja, o prefeito, quando ele fala vereador tal decide o que se faz na subprefeitura, ele distorce tudo. Porque a subprefeitura é o nosso escritório ali para resolver os problemas, árvore, asfalto, buraco, uma e-mail, qualquer problema ali do bairro é na subprefeitura. Aí você tem o subprefeito que é colocado ali politicamente, aí tem aquela desculpa, né? Já que eu estou nisso há 15 anos, mas precisa ter um cargo de confiança. Tá, mas os moradores não podem apontar quem são as pessoas que possam ocupar aquele cargo? Porque se a gente não gostar também, a gente fala para tirar. Então, subprefeitura tem que ter representante que o cidadão possa colocar. Isso é uma outra discussão para um mês aqui, mas precisa ser assim. Não vereador ficar... Eu, Cláudio, eleito pela região do Morumbi, Butantã, Vila Sônia, Caxingui, Vila Andrade, eu não tenho que mandar dentro da subprefeitura. Eu não estou ali para isso. Eu fui eleito para fiscalizar o executivo, apontar onde ele está gastando errado ou está gastando certo, aqui está bom, aqui está ruim, porque os meus eleitores lá do bairro falaram, é aqui que tem que gastar. A gente precisa primeiro de escola, depois da rua, outro precisa da rua, depois da escola. Agora, se o subprefeito ele está ali dentro porque um vereador pediu para colocar, distorce tudo. Então, a gente também tem que ir atrás disso, sim. E pode ficar tranquilo, você pode contar comigo, porque como homem público, eu vou fazer isso. Eu sempre vou chegar em Eu você. acho, Cláudio, eu acho que tem que mudar conceitualmente subprefeitura. Sim, A subprefeitura tem que ser que nem uma. Eu admiro muito o portal do Morumbi, um condomínio que criou essa Movice, foi criada por eles, você sabe da história. Eles têm um sim. prédiozinho lá que é só da administração. Eles têm lá um contador, um cara de manutenção. Então você chega lá e ele resolve. Subprefeitura é isso. É a É o nosso administração síndico, né, Jorge? Hã? É o nosso Oi? síndico. É o O nosso síndico, síndico. é, Aí que está. ele faz o que ele quer. Imagine que o portal tem esse prédio lá e põe como chefe desse escritório um cara que vem da Vila Mariana. É assim que acontece aqui, gente, da Vila Sim, Mariana, tá vendo? E segunda coisa, temos que referendar essas pessoas. Ele tem que ter prazer em nos servir e nos entregar. E outra coisa, os próprios prefeitos, me desculpa falar, não tem nenhum, aqui não está nenhum ranço partidário, eles não deixam poder econômico passar para a prefeitura. Tudo é um orçamento central, não tem autonomia, não tem alçada, então nem culpa esses caras, já é nomeado de forma política, nada com ligação com o bairro. Nós temos que referendar, viu, Cláudio? Nosso bairro tem que referendar, dá uma lista tríplice, elas vão votar, põe a urna aí, isso, eletrônica que seja, vão votar, não, não quero esse cara. A gente tem que sou a começar a favor. mudar esse conceito. A subprefeitura é um engodo, é um verdadeiro engodo, um cabidão de emprego, como fala uma candidata chamada Marina, aí, que eu estou gostando, ela está detonando isso, aquilo é um Isso, engodo. Você não tem sim. subprefeitura, você tem um cabide de emprego ali e que custa Sim. mais caro do que se não tivesse aquilo, sobrava mais dinheiro para a gente. Então, é Por mudar o isso, conceito, é mudar a ação, é ter a paixão pelo nosso bairro, ter referendo nosso para deixar pessoas lá dentro, porque não é assim. O nosso condomínio, nós elegemos síndico, é mais ou menos isso, tá bom? e, e o nosso bairro, por exemplo, a Rosa brigava muito por isso, a Denise, que está aí também, você conhece, você sabe. A gente precisa, mas mais uma subprefeitura, a gente tem que tomar conta disso, a gente tem que fazer com que isso funcione. Por outro lado, eu sou um cara que, assim, reclama muito de mim, tá, gente? Porque eu sou o cara do saque. Eu tenho uns 200 saques por ano aí de reclamação. Aí eu vejo um vereador X colocando uma faixa nas placas aí, nas pracinhas. Eu vou lá e entrego, vou lá e denuncio. Porque essas coisas são as piores coisas que pode vir do homem público. Ou seja, se ele coloca uma faixa irregular numa praça, num espaço verde, o que ele não faz com o restante da cidade? É Então, a verdade. gente ter esse hábito de controlar as coisas. Então, cada cidadão que aqui está hoje, ouvindo essa conversa, cuidem da sua rua, cuidem do seu bairro, tragam para a gente, tragam para a associação do bairro, tragam para o Conselho de Segurança tudo aquilo que você vê errado. Porque eu não vou conseguir ver todos os lugares no Morumbi, na Vila Sônia, no Caxingui, no Ferreira. É complicado, Rio Pequeno, é muito grande a área aqui. Então, mas assim, se vocês fazem esse trabalho, eu consigo enxergar e a gente consegue ir lá. Ou seja, tem que ser dessa forma. Então, cuidar da cidade é uma coisa muito importante. Por isso que eu falo que é aquela frase, né? Cuidar de São Paulo, cuidar de você. É muito importante a gente fazer isso. Perfeito. Gente, alguém pergunta para o Cláudio? Cláudio quer ouvi-los. Tão tímidos? Não paga nada, viu, gente? Não E tem, com... não tem consumação de palavra, né? não tem. Eu falo tudo, né? Eu falo demais. Agora, com Não, relação a estamos aqui para te ouvir mesmo. eu acho que a gente não falou de projetos, que é uma coisa que é muito interessante, né? A cidade, ela tem vários projetos, já teve candidatos aqui que falaram dos projetos. Nós temos bons projetos dentro da Câmara, eu acompanho alguns, tem alguns tramitando já há alguns anos para diferentes áreas, e muitos dessas áreas acabam caindo aqui no nosso bairro também. Então, projetos bons tem.
mas o tal de fazer, trocar nome de rua, ficar colocando nome em praça, essas coisas que vereador gosta, né? E além de sujar a praça com faixa lá, né? Que ele sabe quem eu estou falando. Esse tipo de trabalho do vereador. Aliás, eu ouvi essa frase, tá, Jorge? Vereador é um despachante de luxo. É horrível. Esse nome eu não vou dizer quem foi que falou, mas ele fala isso abertamente. Cláudio, vereador é um despachante de luxo. Não, não pode ser. Vereador é o representante direto de todos os cidadãos que aqui elegerem. Ou Que seja, pode ou não, que não pode, que pode ou que não pode pagar um despachante, porque nem todo mundo com, pode pagar um despachante, não é com verdade? certeza, olhar por todos. Por isso que quando a gente fala de um problema, seja, olha, vamos construir uma subprefeitura, ó, vamos reurbanizar tal comunidade, vamos abrir uma avenida. É para todo mundo. Todo mundo tem que sentar, olhar e falar, concordamos. A maioria quer? Quer. O vereador vai lá e procura, ó, precisamos resolver isso aqui. E aí empenha no orçamento, coloca no orçamento, discute com o prefeito, traz os técnicos, engenheiros, cada área, cada profissional na sua área, vai lá, aponta aquilo que pode ser feito, apresenta para a população e fala: é isso que vocês querem? É isso. Pronto, atender os anseios da população. Simples assim. Não tem muita, sabe? O resto é perfumaria. Tem projetos dentro da Câmara que, pelo amor de Deus, as pessoas não ficam acompanhando isso. Então, a gente tem que olhar por isso também. Não adianta 1 milhão de projetos, sendo que a maioria deles já estão aí. Aliás, é igual o país, né? Estamos cheios de leis, basta cumpri-las, né? Basta a gente seguir as leis que já existem. Fala um Oi, pouquinho para a gente também. Você foi um cara muito atuante no Conseg. As pessoas sim, às vezes não saibam o papel que tem o Conseg, né? O Conseg é um conselho que representa a comunidade para os órgãos de segurança. Ele é nosso representante. É como o vereador, só que ele é o vereador da segurança. Tem que levar lá, eles têm que resolver. Você tem que conhecer os nossos Conseg. Você tem que dar demanda para os nossos Conseg. Cláudio, Hoje de queria manhã fazer uma teve uma. pergunta. Cláudio. Pois não. Apareceu alguém. Quem está falando? Dá o nome, por favor. É o Moacir que está falando. Por mostra. favor, fique à vontade, pode entrar. Está com Eu estou microfonia. saindo Se tiver alguém do teu Cláudio. lado, se tiver alguém do teu lado, desliga o que está do teu lado do microfone, que está dando microfonia. Aí ele não vai te Ah, entender. tá. Eu queria saber do Cláudio se ele tem alguma ideia de o que fazer com os motoqueiros, porque todos os assaltos que existem, 95% se refere aos motoqueiros. Se, se tem alguma ideia para tentar resolver isso. Sei que é talvez da área federal, estadual, mas se ele tem alguma ideia. Bem Era isso. colocado, viu? Bem colocado. Tenho sim. Moacir, né? É, O que acontece? Motos são assim. Antigamente a gente falava, ó, cuidado quando tem dois ocupantes numa moto. Lembra disso? Hoje não. Hoje, com um só, o cara vem com a bag atrás, vai entregar algum lanche, alguma coisa, ele te assalta. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falei que uma cidade, isso eu vi lá no interior de São Paulo, eu não me lembro qual foi a primeira cidade. Cidades monitoradas, cidades que têm câmeras por todos os lados, e isso eu falo do Smart Sampa, que é um projeto do Ricardo Nunes. Realmente isso funciona, viu? Tem dado muitos efeitos. E, primeiro, uma cidade como São Paulo, ela tem que ser toda monitorada. Aí você vai falar, tá, mas toda é impossível. Sim, gente, é impossível hoje, mas daqui a alguns anos vai acontecer e tem que ser. Então, todos os cruzamentos das avenidas importantes praticamente já estão recebendo essas câmeras. A gente faz reconhecimento facial por essas câmeras, não é para multar, tá, gente? Isso é outra coisa. Tem um outro tipo de câmera. Essas câmeras estão reconhecendo gente até dentro de estádio que tem problema com a justiça. E os motoqueiros, eu já percebi isso, eu já tinha falado isso, acho que inclusive com você, né, Jorge? Eu tenho visto muito motoqueiro, além de assaltar, furar farol vermelho. Isso daí é uma coisa que eu me comprometo aqui, no dia 2, se eu for eleito, sentar com esse pessoal que cuida disso para poder olhar, porque, olha, é muito motoqueiro furando farol vermelho. Eles não obedecem a sinalização, isso não pode. Com relação aos assaltos, a própria polícia já faz um trabalho muito legal de perceber que aqueles motoqueiros em determinadas situações, abordar, ir lá e olhar, e vira e mexe, a gente pega. E são muitos, não é porque tem que acontecem tantos assaltos que não são pegos. Muitos são pegos, sim. Só que, assim, é fácil fazer isso. E os horários também, tem horários. A polícia sabe. Agora, claro, o cobertor, às vezes, ele é meio curto, né, Moacir? É complicado. Quando eu vou no Conseg, já que o Jorge falou do Conseg, às vezes me entristece. Algumas pessoas falaram assim, não, a polícia não faz nada. A polícia também faz muito. Só que, assim, pensa bem, 110 mil, 120 policiais, 110 mil, 120 mil policiais ativa num estado de 40 milhões. Gente, não é fácil. Imagine São Paulo, 12 milhões.
Não é fácil. Então, a gente tem que melhorar cada vez mais. Uma das melhorias são essas câmeras, tá? E motoqueiro andando à noite, fazendo coisa, tem que ser abordado, não tem o que fazer. Agora, existe um índice muito grande também de criminalidade por motoboys, que a gente percebe também dentro de São Paulo, que às vezes ele tem uma atividade normal e em determinados momentos ele faz essas coisas que a gente vê por aí. Então, tem que ter um controle maior desses motoqueiros, seja nas empresas, quem está contratando, todos os comerciantes. Exemplo, aqui no Morumbi, todas as pizzarias conseguem saber quem são todos esses motoqueiros que estão trabalhando? Vocês têm ficha de cada um? Então tem muita coisa assim, é igual aquela segurança de rua, né, Jorge? Chega ali, coloca e começa a fiscalizar a rua. Foi na delegacia, fazer toda aquela ficha, preencher tudo, entregar para o delegado, olha, eu sou a pessoa que é responsável por essa região, os moradores concordam que eu esteja ali, eu estou com toda a documentação em dia. Não, nem isso é feito. Então, existem muitas coisas para serem feitas, sim, mas o que mais me agrada daquilo que eu sempre pedi é que tivesse um monitoramento melhor. E o motoqueiro fez uma coisa errada aqui nesse quarteirão, quando ele andar mais um ou mais dois, já tem uma viatura ali para poder pegá-lo, porque isso vai acabar acontecendo. E tem que levar para todas as ruas, tá? Quando eu falo grandes avenidas, Giovanni Gronchi, Guilherme, Luiz Migliano, não adianta. Tem que ir para os bairros também. Isso aos poucos vai acontecer. E tem esses totens, né, Jorge? Isso vai É. ajudar, todos eles vão ser interligados. Gente, logo, logo, tudo isso vai estar tudo interligado, vai ser muito mais fácil. Então, crime, muitas vezes, vai acabar sendo o quê? Não vai compensar, porque eles vão ser pegos de uma Mas, forma... Cláudio, tem uma coisa que eu colocaria para te ajudar também, para o Moacir, viu, Moacir? Eu tenho trabalhado muito nisso, muito mesmo. E o que eu percebo é que, por pressão da sociedade, de vez em quando você vê umas blitz aqui parando a Giovanni, pegando um motoqueiro, tem 10, 12, 15 carros lá dentro. Aquilo é um mutirão que foi tirado de outro bairro. Eles fazem isso. A pressão Sim, aqui é grande, vão botar um mutirão lá para mostrar nossa cara. Eles vão embora. Pra você ter uma ideia, Moacir, quando a Rosa Rich foi a presidente do primeiro Conseg aqui do Morumbi, nós tínhamos 8 viaturas aqui na companhia local. E você é viu na reunião que eles têm 3 hoje, né, Cláudio? Só tem 3. Não dá conta. complicado. E há 20 anos tinha muito menos crime, menos prédio, menos gente, menos fluxo. Então, Moacir, temos que pressionar aí o Estado, investir Aí eu aqui. estava. Vou mais viatura aqui dentro. E eu estou fazendo isso, viu, Moacir? Muito fortemente. Nesse evento era para vir o secretário de Segurança, ele não veio, tinha uma blitz. É verdade, você viu, no mesmo dia teve lá. Ele não podia Sim, estar aqui. Mandou o seu primeiro homem do secretário, que foi um brilhante, o doutor Cláudio foi brilhante. Olha o depoimento dele, está gravado lá no site. E ele deixou essas limitações para a gente, muita coisa sendo feita. Ele falou que a sociedade que ele se manifesta pelo impulso da sociedade. E nós estamos calados, gente, temos que falar. E você falar sozinho, não vão te atender. Falar em nome de 100 mil ou 1 milhão de amigos aqui, vão ficar preocupados em ouvir a gente. O caminho, É, Moacir, é unir, união e força, Moacir. O caminho é isso, sabe? é, Exigir Jorge. nossos direitos. Seu Jorge, não é fácil, não. Eu sei que é um problema muito difícil de resolver, esse problema de motoqueiro, segurança, mas vocês estão tendo alguma iniciativa que eu acho que vai para frente, sim. Se implementar na cidade, igual o Cláudio está fazendo. E também eu sou favorável à blitz. A sociedade não gosta muito, o trânsito já é pesado, se começar a fazer blitz, mas o policial poderia ir com moto e parando as motos. Pô, para aí, para, não tem nada, só. Entendeu? É viatura na Mas, rua, Moacir, andando não andando na Giovanni, não, andando nos cruzamentos, nas ruas periféricas, onde assaltam. Onde assaltam. Ou em guarda rodando, aí tem que ter 10 carros, 12 carros. Se era 8 há 20 anos, hoje tinha que ser pelo menos uns 15 carros aqui rodando. Porque a violência aumentou, o bairro se sim, adensou, sabe? O tráfico ficou pior. A Giovanni Gronchi não anda, nego assalta na Giovanni Gronchi, foge pelas laterais. Não vai ficar lá, vai roubar na Giovanni e ficar esperando a polícia chegar na Giovanni. Não vai fazer blitz ali. Eu já soprei aquele negócio umas 4 vezes de tarde. Meu Deus do céu, vindo do trabalho. É uma blitz para ver álcool. Eu não estou preocupado com isso agora. É importante, claro que é. Mas é muito mais importante pegar esses 20 carros que eu vi ali, colocar um em cada quarteirão escondido aqui, os quarteirões escondidos, sabe? A Giovana é fácil de pegar, mas não há planejamento, cara, há pressão social. E quando começa a ir para a mídia, eles fazem um mutirão dele. Eu consegui aqueles carros lá embaixo que foram no ladeirão. Vocês lembram que tinha um trailer lá? Eu, a Rosa, a Denise deve estar aqui. Conseguimos e- isso.
Secretária de Segurança Pública. A Denise, na época, tinha a revista chamada Dolce Vida, ela deve estar aqui no grupo falando. Olha, muito obrigado, vocês foram 10. Nós vamos colocar uma matéria agradecendo a PM por ter colocado aquele trailer para gente, com aqueles policial de plantão. Muito obrigado. Não faça isso. Não faça. Eu tirei dos Jardins. Se vê que eu pus os carros lá e tirei dos Jardins, eu vou ter problema. É assim que funciona. E a Sim, culpa não é da PM, só eles não têm mais efetivo, não tem quadro suficiente, não tem aparelhamento de carro, de moto. Quantas vezes, Celso, meu amigo pessoal, Jorge, precisamos fazer uma vaquinha para arrumar um carro lá que está com o câmbio quebrado. A gente fez isso pela isso. Samovez. Nem aparato Jorge, tem. Oi, perdão, pode falar, eu estou boa falando noite, demais. Juliene. Oi? Deixa eu só complementar. É a Juliene que está falando agora. Oi, Oi, Ju. Juliane, bem-vinda, viu? Boa Obrigado. noite, obrigada. Só complementando o que o Moacir disse, eu acho que ele quis dizer o seguinte: não fazer blitz de estar lá com os carros parados e parando, né, a população. Mas é policial com moto. E aí o policial tá andando nas ruas, vê uma moto e para aleatoriamente. Então, quer dizer, a moto não está esperando aquela parada, não é uma blitz fixa, né? É em movimento. Então, eu Mesmo acho que talvez com isso consegue pegar melhor, né? Tanto nas paralelas quanto nas principais, né? Essa abordagem, sabe, Juliette, Genoveva, né? Genoveva, essa abordagem, você está correta, mas imagine se seu marido é um policial e faça isso com a moto dele e o cara dá um tiro nele. Não dá. É muito perigoso abordar um meliante dessa forma. Eles são todos armados. E ele não É, consegue sozinho, tem que ser em dupla, tem que ser em carro mesmo, que ele está protegido pela blindagem ali, sabe? Um tem vai, outro fica segurando. É um pouco mais complexo. Ele não consegue fazer. Eu não deixaria meu pai fazer isso, nem meu filho, se fosse policial. Não faça isso. Vai morrer ali, levar um tiro. E vão a embora e gente não tem acontece nada, né? então, mas é complicado, né? Muito Mas tem complicado. estratégia, Juliane. Dá para fazer sim. Tem coisas que são legais. Mas é isso, vamos cobrar o Estado, porque você percebe que, percebeu? É o anseio da população. Se o Morumbi reclama de segurança, precisamos cobrar mais o governador também, porque ele é que é o responsável pela segurança. Se ele entender que ele é o responsável por isso, já que ele foi eleito também para ser governador do Morumbi, ele vai falar: não, precisamos investir mais em segurança aqui. Como na cidade, né? E isso não é um problema só aqui. A gente precisa investir muito aqui também no nosso bairro. Então, vamos cobrar. Por que não? Mesmo um vereador tem como cobrar, sim. Temos os deputados estaduais, federais, e tem como cobrar o vereador lá. Essa postura é fantástica. Nada é impossível. Tem que ir atrás mesmo, tem que levar a demanda. Claudio, foi um prazeraço estar com você. Já está chegando em 12h10, em 10h10 e 8h10, por exemplo. Eu comecei 8h06 com você, e até Tá para ser bom? equilibrado com todos os demais, é uma hora redonda aí. Vamos ter muito mais chance de conversar. E eu quero ser muito grato a você por estar se pronunciando. Quero parabenizá-la pelas clarezas e postura que vai convergir claramente com nossos ideais. Você está na mesma vibe que a gente. Parabéns mesmo. Que Deus te ilumine, te dê sorte para levar esse pleito, te dê, dê iluminação para saber conduzir nossas propostas, viu? Fábio? Parabéns mesmo. E vou deixar agora para você se despedir do grupo com as suas palavras finais aí, tá bom? Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui e pensem bem na hora de votar, escolher bem seu representante. Todas as pessoas que estão aqui, direta ou indiretamente, estão ligadas ao bairro, pelo que eu li aqui. Alguns eu conheço, alguns não, mas saibam sempre que o Cláudio Vieira sempre vai ser aquele que estará pronto para ouvir, para poder receber qualquer tipo de demanda, e eu vou levar adiante. Vocês podem ter certeza disso. Podem me cobrar, tá? Isso é muito importante. Quero agradecer a cada um que deixou de fazer algum compromisso, de estar com a família, é um domingo, para estar aqui falando, cuidando do bairro. Eu sinto vocês como os nossos vereadores. Vocês são os vereadores de hoje aqui. Essa que é a verdade. Vocês pararam para cuidar da cidade, cuidar do bairro. Então, cada um de vocês tem a minha gratidão e os outros candidatos também que passaram por aqui, alguns estão aqui, outros não estão, sintam-se sempre abraçados por mim, porque passada a eleição, eu estarei junto com cada um de vocês. Sendo eleito ou não, nós vamos continuar com esse grupo, Jorge, e vamos levar esse trabalho adiante. Parabéns, olha, Cláudio, parabéns mais uma vez que bateu 40 aqui. É que algum cai a ligação, outro teve que sair e me comunicou aqui, mas foi a maior audiência do nosso sarau. Parabéns, viu, Fiquei cara? muito feliz. Parabéns. Boa noite a todos vocês. Tenham uma boa noite com a família, gente, viu? Tudo de bom. Parabéns, Obrigado a Tudo todos. parabéns. bem. Parabéns.